Agora, eu preciso ir para esse momento que o Marcos André tá esperando tão ansioso. É a hora de falar de Flamengo e Peñarol. Hoje, no Maracanã, a loja oficial do clube aqui, ó, a maior loja oficial do clube, já tá lotada. A torcida do Flamengo, já chegaram 3 ônibus aqui, já saíram. Vão chegar mais ônibus de gente de todo o canto do Brasil. E de todo o canto do Brasil, prontos contra essa secação de Marcos André. Prontos contra a secação do velho Vamp. Infelizmente, Viga, eu não aposto mais com ele porque ele não paga. Tá assim agora? Tá assim agora? Não adianta você ganhar, não adianta você apostar e não ser pago. Pensei que era só comigo. Pensei que era só comigo, contigo. Ah, ele te deve também? Ele me deve, mas a gente fez um acordo. Mas ele nunca vem ao Rio de Janeiro pra pagar o churrasco, pô. Ele deve 2 pessoas. Ou seja, mas ele merece. Ele é amigo. Olha lá, ele tá rindo. Eu sei que ele tá cheio de saudade. O Viga tem que entrar no mar. Falando que ele tá sofrendo de depressão. O Viga tem que entrar no mar por causa do Pulgar. Beleza, você me vê pelado em Copacabana e depois paga o churrasco. Fechado. Aí eu fico de nombrado, vou me encantar com tudo. Ô, velho Vamp. Ô, velho Vamp, eu sei que você tá secando. Não. Mas hoje o Flamengo precisa jogar futebol, Vamp. Hoje é um jogo que o Flamengo precisa fazer o resultado. O Mauro César Pereira já falou algumas vezes aqui da dificuldade que vai ser esse jogo de volta no Uruguai. É time grande, é torcida que vai transformar estádio em caldeirão. Não dá para menosprezar o Peñarol. Ou seja, tem que fazer uma diferença hoje, Vamp. O Flamengo não pode cometer o erro que o Botafogo cometeu ontem, de criar e não converter em gols, ou até mesmo mostrar um futebol burocrático. Dá pra gente acreditar que hoje o Flamengo vai jogar bola no Maracanã? Tico, eu acho o Flamengo franco favorito nesse confronto, pelo time que o Flamengo tem. Lógico que teve aí várias lesões, né? Do seu principal atacante, o cara que faz gol, vai fazer muita falta, que é o Pedro, né? A gente viu aí o que está acontecendo com o Flamengo, vários jogadores lesionados, mas ainda assim é favorito. Eu acho que o Flamengo hoje consegue, né, ganhar com uma diferença de 2 gols. Acho que o Flamengo abre aí uns 2 e volta com mais tranquilidade lá para o Uruguai. Acho que o Flamengo não vence só por 1-0. Tem qualidade. Você vê que o clima aí tá todo favorecido pro Flamengo, o povo aí com torcida acompanhando, né? Alguns torcedores impacientes com o Tite pelo modo de como o Flamengo joga. Mas assim, o River Plate ele saiu, empatou com o Colo-Colo fora no Chile. O Fluminense fez um gol ontem no final. O Botafogo, por mais que tenha bombardeado, não fez, deixou a vantagem pro São Paulo. Eu acho que o Flamengo já viu isso tudo e não vai dar esse mole, né? De hoje o Maracanã lotado, né? O Aguirre conhece bem o futebol brasileiro, provavelmente deve meter uma retranca lá para segurar o máximo. Mas para mim, sem brincadeira nenhuma, para mim o Flamengo ganha esse jogo de 2-0. Olha só, Viga, ele seca, mas ele é realista. Tá falando que hoje vai dar Flamengo 2-0, velho Vamp. Eu acho um excelente placar, porque não tem altitude no jogo de volta, né? Foi o que o Flamengo penou, sofreu muito jogando contra o Bolívar. A gente insiste, viu, o Vampeta, Mauro, o Bruno, o Flávio, o Pilhado, que o Flamengo não precisa apenas ganhar, tem que jogar bem para se impor diante do adversário. Porque teve uma fase, não sei se ela já passou ou já é um pouco menos intensa, em que todo mundo achava que podia jogar de igual para igual com o Flamengo. Não de peito aberto, mas que podia vencer. Ganhou jogos aí de Cuiabá, Criciúma, foram jogos em que o Flamengo teve muita dificuldade. Perdeu para o Fortaleza no Maracanã, é um time organizado, mas Fortaleza não está no top 3 do futebol brasileiro. Então, jogar bem significa se impor. Olha, aqui está um dos campeões da América, aqui está o melhor elenco da América, aqui está o melhor orçamento, está o melhor time. Não adianta ter isso tudo e não mostrar bola dentro de campo. Então, além de vencer hoje por uma margem minimamente folgada, o Flamengo tem que jogar bem para mostrar para o Peñarol, você tem camisa, a gente nunca venceu de vocês na Libertadores da América, mas PT, saudações. Aqui é Flamengo, a realidade é completamente diferente.
O Flamengo hoje é muito melhor estruturado do que é o Penharol, então precisa ser respeitado e tem de se dar ao respeito. Essa é a cobrança do torcedor do Flamengo, que às vezes perde a cabeça do Tite. Eu vou chamar o Mauro César Pereira, Mauro, pelo seguinte, o Flamengo tem desfalques importantes de novo, né? E agora o novo desfalque é o Luiz Araújo. O Luiz Araújo sofreu uma pancada no joelho, teve uma fratura, eu esqueci qual foi a lesão. Foi no menisco. No joelho. Foi uma lesão no menisco, no joelho, que ele deve ficar pelo menos um mês fora. E é um jogador do Flamengo que, na minha opinião, mais chama o jogo, mais cria oportunidades. Eu acho que faz muita falta o Luiz Araújo. Então o Flamengo vai sem Luiz Araújo, sem o Pedro, que vai até o final da temporada, sem o Cebolinha, que vai até o final da temporada, só que tem a volta do De La Cruz, né, Mauro? É um jogador importantíssimo, é um jogador que volta de lesão. É bom a gente dizer, ficou um bom tempo fora, ou seja, prepararam o De La Cruz para esse jogo. O De La Cruz foi preparado para esse jogo. Ele não voltou no Brasileiro, ele não voltou na Copa do Brasil, ou seja, deve voltar aí perto de estar 100%, mas um pouco sem ritmo de jogo. E a escalação provável, Mauro, mesmo com todos os desfalques, é um Flamengo muito forte. A gente tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro, que chegou muito bem, o Alexandro. Aí no meio-campo, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Força máxima no meio de campo. E na frente, Gonçalo Plata, que foi bem também na estreia, e o Bruno Henrique. É um Flamengo fortíssimo e que deve ser ofensivo, né, Mauro César Pereira? Muita gente está questionando, inclusive, a ausência do Léo Ortiz, né, no time titular. Eu imagino que ele não tenha tirado, como ele volta com o De La Cruz, ele tira o Léo Ortiz, eu imagino, justamente por conta da necessidade de ter uma marcação muito atenta no Léo Fernandes, que é o jogador mais perigoso do time na criação de jogadas. Ele passou pelo Fluminense, não se destacou muito aqui no Brasil, mas vem muito bem, né, no time do Penharol. É o cara dos passes da bola parada, da assistência, é um jogador muito perigoso e tem que haver uma vigilância maior. Eu acho que o Léo Ortiz, como volante, ele se destaca muito com a bola nos pés, né? Ele é excelente, mas ele não tem ainda, digamos assim, uma adaptação completa à função. O posicionamento é outro, a forma de dar o combate. Jogar de volante é bem diferente do que jogar de zagueiro. Acho que daqui a algum tempo, se ele insistir, talvez ele possa se adaptar por completo e se transformar num excelente volante. Eu acho até que ele poderia jogar na zaga, mas enfim, nesse jogo, para dar mais qualidade na saída de bola, porque vai jogar contra o adversário, possivelmente com uma linha de 5, conforme o Penharol jogou lá contra o Strongest na Bolívia, mesmo depois de fazer 4-0 em casa, ele foi dessa maneira. A dúvida é se hoje vai repetir esse sistema ou não. E eu entendo que o time vai ser, na verdade, Plata na direita, Bruno Henrique na esquerda e o falso 9 Arrascaeta, com o meio campo com o Pulga, com o Gerson e o De La Cruz. O Gerson abre muito ali pela direita, aí o Plata vem trabalhar por dentro, como fez no domingo, muita troca de posição. Eu imagino que parta dessa ideia. Quem vai aparecer como 9 muitas vezes vai ser o Arrascaeta, como por exemplo fez no jogo contra o Bahia, né, quando ele marcou o gol aparecendo por ali. Já jogou nessa função assim mais avançado muitas vezes desde os tempos do Jorge Jesus. E ele já vinha sendo o segundo atacante mesmo antes da lesão do Pedro. Basicamente o Flamengo jogava quando não tinha bola, que pressionava um pouco mais à frente era Pedro e Arrascaeta, e o Luiz Araújo, Bruno Henrique, antes de Cebolinha, Gerson, quem joga pelos lados sempre voltando para recompor junto com os dois meias mais centrais, também independentemente da escalação. É um time ofensivo, vai enfrentar uma muralha, um time muito fechado, um time que gosta de jogar em velocidade, não gosta muito de ter a posse de bola, uma média de 44% na competição. Os times do Diego Aguirre são assim. Quem lembra dele nos times que comandou aqui no Brasil vai entender. Ele geralmente monta suas equipes dessa maneira e hoje mais do que nunca. Vai ser um time fechado, Penharol, não dando muitos espaços e tentando sair em velocidade. E o Flamengo vai ter que ter uma certa paciência e se repetir a atuação de domingo, que foi muito intensa, muito boa contra o Vasco, pressionando, recuperando a bola no campo de ataque. O Vasco tinha enorme dificuldade para ficar com a bola e sair jogando. E melhorar, claro, a pontaria, né, que é fundamental, pode sair com uma boa vitória. Eu acho que, pelo menos uma diferença de 2 gols, o Flamengo tem que buscar de forma obsessiva hoje, vencer por mais de um gol, para ter uma gordura
para o jogo de volta, que vai ser certamente muito parecido com o que houve no ano passado no Paraguai contra o Olímpia, uma grande mobilização, estádio lotado, torcida pressionando e o adversário que vai crescer. E a vantagem de um gol só é aquela história, toma um gol, acabou a vantagem. Então tem que tentar levar uma vantagem de pelo menos 2 para ter uma gordura, para poder suportar eventual gol que sofra no jogo de volta, mantendo um certo controle, embora eu acho que o time desse ano, esse time é muito diferente do time do ano passado, quando os jogadores detestavam o técnico, o preparador físico agrediu o jogador, o clima era horrível entre o Sampaoli e os atletas. Agora, ao contrário, o torcedor pode não gostar do Tite, mas os jogadores gostam, ele não tem problema entre os jogadores e a comissão técnica, pelo contrário, né? Pode ter um ou outro lá insatisfeito, mas no geral há um bom entendimento, então acho que isso muda muito a perspectiva do time para o jogo de volta. Mas é necessário sim que o Flamengo busque, repito, de forma obsessiva hoje uma vitória por mais de um gol. Um gol só é uma vantagem, claro, né? Se conseguir, mas para o jogo de volta, acho que para ter um pouco de paz, tem que buscar mais. Para mim, esse é o jogo do ano do Flamengo, o jogo mais importante do ano, disparado. Tem final carioca, nada de Nova Iguaçu, semifinal com o Fluminense, isso é bobagem. Hoje é o jogo mais importante. Não tem Palmeiras em Copa do Brasil, é Libertadores contra o Peñarol, algoz do Flamengo em 82, o último time a derrotar o Flamengo na Libertadores do Maracanã, em 2019, com o Viatra marcando o gol da vitória, ainda era Abel Braga. Esse jogo o Arrascaeta ficou no banco e não entrou. Você se lembra, não entrou por opção do técnico, que era o Abel Braga. Depois veio o Jorge Jesus. Então, todo cuidado é pouco, muito respeito é recomendável. Que o Peñarol não ganha há não sei quantos anos, 40 anos, a Libertadores, a última final foi em 2011 contra o Santos do Neymar. Sim, é verdade, mas está melhor do que nas temporadas recentes. É um time que tem camisa, tem torcida, vai ser muito difícil o jogo de volta, o estádio é um caldeirão, quem conhece lá sabe, pressão fortíssima vai haver, clima muito hostil certamente vai acontecer lá em Montevidéu, então esse jogo de ida é fundamental para a classificação do Flamengo e é o jogo do ano, a mobilização tem que ser máxima, jogo do ano é hoje, esquece o resto, Copa do Brasil, vai jogar com o Corinthians, que se dane, é Libertadores contra o Peñarol, o resto não importa, vai ser bobagem. Que os Vasco, domingo, esquece. O importante é esse jogo. Eu acho que é fundamental a torcida e o time terem esse entendimento. Se conseguir uma vitória boa hoje, vai pavimentar uma classificação e aí vai pensar na fase seguinte e conseguindo a classificação jogando bem, com autoridade, vencendo bem, tudo muda, cresce, aumenta o otimismo do torcedor, a confiança dos atletas, né? A volta do Dela Cruz é importante e o Flamengo ainda tem o Alcaraz, que eu acho que naturalmente vai ganhar espaço nesse time. É uma opção importante que o Tite terá para lançar no decorrer do jogo também. E imagino que o De La Cruz não consiga jogar 90 minutos e certamente o Alcaraz já é a peça de reposição que ele deve estar planejando para lançar no momento em que o De La Cruz sair, dependendo também do momento do jogo, né? Pode ser o Léo Ortiz também, dependendo do que for necessário naquele momento da partida em que o De La Cruz não tiver condições de continuar, caso ele não jogue os 90 minutos, o que eu acho muito provável por conta da sua longa inatividade. Antes de eu jogar para o estúdio de novo, eu queria fazer uma pergunta para você, Mauro, sobre o Peñarol, né? Porque aí eu vou assumir minha ignorância. Quando o Flamengo jogou contra o Olímpia, eu tinha visto alguns jogos do Olímpia e achava realmente aquele time uma bosta. Achava horroroso. E aí eu virei meme, porque eu disse que o Flamengo já tinha passado, mas aí o Olímpia provou esse ano que realmente era horroroso. Nem na Sul-Americana ele tá. Aí eu pergunto do Peñarol, Mauro, é um time pesadíssimo, que tem uma história gigante, mas qual é o momento do Peñarol agora? É um time bom? É uma defesa boa? É difícil o Flamengo fazer gol hoje? Porque eu acho interessante, eu mesmo não sei como está o Peñarol hoje, eu sei do gigantismo do clube. O que vai aguardar, o que espera o Flamengo para esse jogo de hoje no Maracanã, Mauro? O Peñarol vive um bom momento, ganhou o título no Uruguai, é um time bem treinado pelo Aguirre, que aliás já havia uma expectativa de que ele assumisse o comando do time no ano passado, durante um momento de transição, ele assumiu o time, o Léo Fernandes está muito bem, é o principal jogador, ex-fluminense, tem o Max Silveira, que já passou pelo Santos, que é o centroavante, o goleador, todo cuidado é pouco, e deve ser um time muito fechado, e vai tentar sair em velocidade. O Flamengo tem que fazer uma marcação muito forte em cima do Léo Fernandes, acho que tudo passa por ele, e vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo contra um adversário que vai jogar, acho que parecido com o que o São Paulo jogou ontem, no primeiro tempo pelo menos, muito fechado, tentando negar espaço, tentando dificultar o Flamengo, vai ser um jogo de paciência. Mauro, eu vou ter que te interromper rapidinho, que a gente vai voltar para a rádio.
A gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan aqui em 15 segundinhos e aí eu vou te devolver a palavra, que a gente está fora do estúdio, aí eu tenho que interromper antes. Estamos voltando agora em 5 segundos para a rádio e aí eu jogo de volta para o Mauro César Pereira. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Eu interrompi o Mauro para voltar para a rádio. Mauro, você estava falando sobre a forma de jogar do Peñarol e da força do time uruguaio na atualidade. Então, é uma equipe que deve ser um time muito fechado contra o Flamengo, né? Estava dizendo, o Léo Fernandes, ex-Fluminense, é o jogador que por ele tudo passa, né? O atacante, o Max Silveira, jogou no Santos, passagem muito rápida, né? No ano do rebaixamento, 2023, mas tem feito gols, né? O artilheiro do time na competição, as assistências, quase metade do espaço para gol na competição vieram do Léo Fernandes. Ele foi decisivo na goleada sobre o Strongest, que encaminhou a classificação do Peñarol para essa fase contra o time boliviano. E, sim, é um time que é inferior ao Flamengo, obviamente. O Flamengo tem um time muito superior tecnicamente, mas se sair do Maracanã com um empate, uma derrota por um gol, vai dificultar muito o jogo de volta. Por isso que eu acho que hoje é extremamente importante, primeiro pensar em vencer do ponto de vista rubro-negro e depois pensar em ampliar esse placar. Tem que buscar por que eu digo isso? Ano passado o Flamengo se acomodou no 1-0 em cima do Olímpia e chegou a fazer 1-0 lá, ficou com 2-0 no agregado, os 2 gols do Bruno Henrique, e foi no começo do jogo e conseguiu tomar 3 gols. Então acho que as lições do ano passado não podem ser ignoradas. O Olímpia, exemplo do Peñarol, é um grande clube do continente, um tricampeão. O Peñarol ganhou 5 vezes a Libertadores, né? O Olímpia tem 3 títulos, igual ao Flamengo. Há muito tempo não vence, dificuldade financeira, mas a mobilização para o jogo de volta foi muito grande. E isso muito em função também do placar magro do Maracanã. O 1-0 motivou os paraguaios. Bem, perdemos de 1-0, dá para pelo menos vencer por um gol e levar para os pênaltis. Ou quem sabe por 2 gols, e venceram por 2 gols. Né? E chegaram a estar perdendo, repito, por 2-0 no agregado. Fizeram 3 gols de cabeça. Só que aquele Flamengo era um Flamengo com uma crise de relacionamento entre o técnico e os jogadores. Acho que é diferente do Flamengo de agora. Acho que tem mais possibilidades agora, mas o roteiro não pode ser parecido. Então, se o Flamengo vencer por 1-0 porque não conseguiu fazer o gol, ok, paciência. Mas tem que lutar até o fim para fazer mais de um gol, como fez contra o Bolívar, que fez 1-0, teve dificuldades, foi fazer o 2 no final. E aquele gol foi fundamental. Foi o gol da classificação, o gol do Léo Pereira de cabeça no final do jogo. E o time buscou aquele gol até o fim. Hoje tem que ser o mesmo comportamento, na minha visão. Vai ser um jogo que o Flamengo precisa propor futebol, né, Pedrinho? O Flamengo precisa jogar. Não dá pro Flamengo ficar ali, faz 1-0 e começa a se defender. Faz 1-0 e começa a ficar aquele jogo chato, que muitas vezes eu critico, e aí o torcedor chato vem falar: pô, pilhado, tá falando do Flamengo, o Tite ganhou. Aí quando perde, eles aceitam que eu critique. Quando ganha jogando burocraticamente, eu não posso criticar. O que eu digo eu concordo muito com o Mauro, Pedro. Hoje, o Flamengo precisa buscar o jogo inteiro. O Flamengo precisa criar. O Flamengo precisa fazer gols. Vamos lembrar, gente. O Flamengo foi campeão em 2019, ganhando de 5-0 do Grêmio no Maracanã. 5-0 do Grêmio. Por quê? Porque buscava. Porque tentava chances. Hoje é para buscar resultado. É para viajar para o Uruguai com resultado. Até porque o Flamengo está em 3 competições ainda. A chance no Brasileiro diminuiu muito? Diminuiu. Mas o Flamengo disputa 3 títulos ainda. Então é ainda mais importante fazer um resultado amplo dentro de casa, né, Pedrinho? É hoje o dia do Flamengo construir a vantagem, porque sabe que a pressão lá no campeão do ciclo vai ser enorme. E você falou do Campeonato Brasileiro, até fazendo um recorte dos últimos 6 jogos do Flamengo na competição. O Flamengo só venceu um jogo que foi contra o Bragantino, né? E o Bragantino, a gente sabe, não tem oferecido tanta resistência assim, né? Ainda mais com os times que estão na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e alguns que também estão na parte de baixo. Mas o Flamengo só venceu um jogo, aí tem uma sequência também de derrotas, 2 empates, enfim, nessa conta aí dos últimos 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Mas quando fala em Copas, a mobilização do Flamengo geralmente é outra. Basta a gente acompanhar a partida mais recente contra o Bahia no Maracanã e o jogo também contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. É claro, tem o velho problema dos gols perdidos, que não nasceu hoje com o Tite, né? Já há muito tempo o Flamengo é uma equipe que perde muitos gols, que vai para cima do adversário, cria muitas chances e desperdiça
oportunidades para sair até com placares mais elásticos. Acho que com o Pedro piora ainda mais essa situação, mas o Flamengo tem time para vencer e construir uma vantagem nesse jogo de ida. É hoje que o Flamengo precisa construir a vantagem dele, Pilhado.